A paz do Senhor a todos. Eu não sei que hora que você está vendo, então eu posso dar para você um bom dia, posso dar para você uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. O importante é que a palavra de Deus chegue até sua casa e que Deus possa falar com você aí onde você está. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, uma palavra que Deus deu e colocou no meu coração para que eu possa estar compartilhando com vocês. Então aí já abram suas Bíblias em Salmos 42, capítulo de número 11, onde o salmista diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Essa Bíblia é uma Bíblia pentecostal, uma Bíblia um pouco mais antiga, e eu gosto de ler nela uns versículos, gosto de ler na outra. Gosto de tomar essas linhas diferentes de pensamentos e de linguagem para que eu possa aprender a cada dia mais e para que eu possa estar podendo pregar de maneira diferente, mais acessível para que você possa entender. Vamos direto ao ponto, que aqui nós temos poucos minutos que Deus tem para passar a mensagem que Ele colocou no meu coração sobre esse versículo tão conhecido, né? Por que está abatida a minha alma e por que se perturba dentro de mim? Aqui ele deixa claro que o salmista está conversando com a alma dele. O salmista está falando para a própria alma. Por que está abatida a minha alma e por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Antes de falar de seguir o versículo, eu quero abrir aqui um parêntese e uma introdução para que eu possa estar falando sobre isso, sobre corpo, alma e espírito. Porque nós podemos entender que são três coisas diferentes na nossa vida. Nós temos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O nosso espírito, onde ele se conecta com Deus. A nossa alma, eu poderia dizer, é a nossa mente, o que nós pensamos, é aquilo que nos direciona a tomar uma decisão, é a nossa alma. E o corpo é o que nós sentimos. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23 é onde deixa mais claro isso, corpo, alma e espírito. Fala assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo aqui, tem corpo, alma e espírito. O salmista aqui, alguns associam, mas podemos fazer esse paralelo a Davi fugindo do seu filho Absalão, numa das piores situações da sua vida. Davi já tinha matado o leão, Davi já tinha guerreado. A Bíblia fala que tinha um cântico que falava que Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E mesmo assim, Davi estava abatido. Davi tinha matado Golias. Davi tinha até vencido, né? Conquistado o reino e deixado para trás Saul. Davi já tinha passado por diversas situações, mas mesmo assim, o que mais pegou para ele foi Absalão, porque Absalão era seu filho. E eu quero trazer aqui hoje algumas coisas que nos fazem sofrer, que nos angustiam o nosso coração, que nos tiram do eixo, vamos dizer assim. Porque quando é externo, quando alguém está falando de você lá fora, quando alguém está falando que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não nasceu para isso, externamente, isso não te abate assim, isso não te pega assim, isso não treme a sua alma desse jeito. Mas quando é interno, quando é seu filho que está caçando você, quando você se vê em lugares que você não se viu mais, quando você está numa situação que foi o seu pai que falou que você não consegue, foi o seu irmão que falou,
Foi a sua mulher que falou. E aí isso te tira de um eixo totalmente. E aí te coloca num abatimento na alma. Aí te coloca você a discutir com a sua alma se faz sentido isso. E quando você está numa situação dessa maneira e você está com a alma batida, com a alma contrita, o coração apertado, que você pensa aqui, como o salmista falou, o salmista fala no versículo 42 inteiro, ele fala assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E aqui ele está falando, quando que eu vou voltar aí ao templo? Quando que eu me apresentarei perante a face do Senhor de novo? Porque na sequência ele completa: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Ou seja, as pessoas estão falando, onde está o teu Deus nessa situação que tu está passando? Onde está teu Deus aqui, salmista? Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, versículo 4, né? Pois eu havia estado com a multidão, fui com eles na casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão, eu festejava, eu regozijava, eu ia no culto, eu frequentava a igreja, nós festejávamos juntos, nós estávamos juntos todos os dias. Só que agora a minha alma está abatida, só que agora eu não consigo mais pensar direito, porque quando uma alma está abatida, nós não conseguimos pensar direito, nós não conseguimos tomar decisão. Quantas vezes você já se pegou aí totalmente angustiado, totalmente destruído, totalmente paralisado por estar com a alma abatida? Você não sabe o que está acontecendo com você, mas o que está acontecendo? Eu sempre levei a vida, eu sempre venci desafios, mas agora parece que tem alguma coisa que me paralisa, tem alguma coisa que me faz ficar no celular o dia inteiro. Eu não consigo parar para pensar, eu não consigo refletir, eu não consigo ver a saída. Eu não consigo enxergar, eu só consigo me lembrar dos tempos em que eu adorava o Senhor, dos tempos em que eu fazia coisas na casa do Senhor, mas eu não consigo ir daqui para frente, porque agora o que me magoou é muito mais, tá tomando conta do meu coração e do meu ser, da minha alma e do meu corpo, mas graças a Deus e para a glória de Deus, o Espírito ainda estava contrito, e ele conseguiu ouvir a voz do Senhor, e é onde ele fala assim, ó, no versículo 5, por que está abatida a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu vou parar por aqui porque eu quero abrir um parêntese. Eu quero abrir um parêntese porque é muito importante nós entendermos sobre a situação de corpo, alma e espírito. Então eu vou abrir um parêntese no corpo. O que a angústia na alma, o que a ansiedade, que é a doença do século, ela vem fazendo com o nosso corpo. E eu fui estudar isso e me aprofundar e acabei descobrindo muita coisa e comecei a entender os preceitos disso e o que isso vem fazendo com a nossa saúde. Porque quando nós ficamos abalados no corpo, quando nós ficamos abalados na alma, quando nós ficamos abalados na alma, reflete no corpo. Reflete no corpo. O corpo ele recebe toda a energia, o corpo ele recebe toda a angústia, toda a insegurança, toda a tristeza, toda a incerteza da tua alma. O corpo recebe. E eu fui estudar e eu descobri, através de um livro que eu estou lendo, do Dale Carnegie, que era um cristão, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Conta relato de pessoas que estavam extremamente preocupadas e nos seus corpos foram aparecendo úlceras, foram aparecendo problemas nos fígados, diabetes, tudo isso levando em consideração a angústia, a preocupação. E depois de vários exames foram descobrir que essas pessoas estavam bem, mas os seus nervos em si estavam bem, mas o problema era na mente. O problema era na mente. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Rapidinho, para a gente não levar muito tempo. Aqui, ó. Um estudo citado por Dale Carnegie acompanhou 176 executivos com média de idade de 44 anos. Mais de um terço sofria de doença cardíaca, úlcera digestiva, pressão alta. O ponto central
é que o sucesso profissional não elimina danos produzidos pela atenção constante. Você pode correr atrás do mundo inteiro profissionalmente. Você pode buscar o que você quiser. Você pode buscar sucesso, dinheiro, fama, mas o corpo paga a conta, porque ninguém vai atrás de sucesso, dinheiro e fama se essa pessoa ela só tem isso na vida dela. A alma dela começa a se perguntar: onde está o meu Deus? Assim como o salmista falou, onde está o teu Deus? A alma dela se pergunta: onde está o teu Deus? O que você acredita? Porque você correu atrás de tudo. São 176 executivos aqui nesse estudo. Você correu atrás de tudo, mas você está perdendo a sua saúde. E aí é o resultado do seguinte: não adianta correr atrás do mundo inteiro e perder a sua alma. Se você perder a sua alma, você perde o seu corpo. Porque o corpo, quantas vezes você está cansado, com depressão, triste, com dor na coluna, com dor nas costas, com fisgada no peito, e você acha assim: não, mas por que eu estou assim? Quantas vezes você ficou triste e na mesma semana você ficou gripado? É porque o seu corpo sente o reflexo da sua alma. E a única esperança é estar com o espírito firme e firmado na palavra do Senhor. Porque ele fala ali: por que está abatida da minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Ele está brigando com a alma dele. Ele diz: por que tu se perturba dentro de mim? Aí depois ele vem a sacada que muda tudo. Espera em Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela é mais afiada que uma faca de dois gumes, que entra na divisão do quê? Da alma e do espírito. Quando essa palavra entra na divisão da alma, ela ilumina e traz à luz a verdade que é Cristo Jesus na sua vida. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Uma alma que não está descansada não consegue fazer o corpo descansar. Aí você não dorme direito, aí você fica acordado de madrugada, aí você não come direito, porque a sua alma não está descansada, porque o seu espírito não está em Deus, porque a palavra não está firmada no seu coração. A palavra não está guardada no seu coração. Um dos estudos também interessantes foi da Clínica Mayo, onde um dos maiores especialistas em tireoide tinha fixado no seu escritório assim: busque a Deus, durma bem, descanse bem, mas tenha fé em Deus. Porque quem tem fé em Deus, quem tem saúde, vive mais. Uma das maiores causas da morte precoce são pessoas que não sabem lidar com problemas, com a angústia, não sabem aonde buscar. Espera em Deus. Ah, mas eu estou angustiado. Ah, mas eu estou preocupado. Ah, mas meu coração está completamente abalado. Eu não sei o que fazer com essa situação. Espera em Deus. O corpo denuncia o que a alma carrega. Só que a solução não começa no corpo. A solução é Jesus. Jesus é o descanso na alma. Aleluia. Jesus está aqui hoje dizendo: filho, descanse em mim. A dor que você está sentindo não começa no corpo. Ah, mas eu estou com as costas doendo. Ah, mas meu pescoço é na alma. Você está com a alma agitada, abalada, abatida, perturbada. Por que se perturbas dentro de mim? O salmista está pregando para si mesmo. Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Ele não prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir, mas essa alma abatida está destruindo você, não só no espírito, ela está destruindo o seu corpo também. É por isso que eu quis abrir esse parênteses, para você entender que o espírito fraco adoece a alma e destrói o corpo. Aleluia. Que nós venhamos entender que um corpo completamente abatido
tem uma solução, às vezes, é a alma. A alma batida pode adoecer o corpo, mas o espírito firmado em Deus pode restaurar ambos. O corpo revela o que a alma está carregando, a preocupação entra pela alma, atinge o corpo, mas encontra o seu limite quando o espírito se rende a Deus. A alma olha para a tempestade, o espírito olha para Deus da tempestade. Eu quero abrir também uma situação que aconteceu, eu quero falar sobre uma situação, não, né? Eu quero falar para vocês sobre Pedro, porque Pedro viu Jesus, eles estavam no barco, vamos lá, vamos adiantar, né? Eu estou no salmista, vamos adiantar um pouco. Eu tenho um versículo aqui, deixa eu pegar para a gente ler. Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, começou a afundar. Clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, é você? Deixa eu ir ter contigo. Pedro começou a andar na fé, no Espírito. Mas quando foi que o vento bateu nele, o vento forte bateu nele, ele sentiu no corpo. Aí ele teve medo na alma e perdeu a fé no Espírito. Aí Jesus disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que a tua alma se perturbou? Por que tu não esperou em Deus? Por que tu ficou com medo quando o vento bateu em ti? Por que tu ficou com medo quando bateu um vento? Se você já estava caminhando sobre as águas com Jesus. Se você já estava andando sobre as águas com Jesus. Mas aí vem o vento. Muitas vezes é assim. A gente está andando sobre as águas com Jesus. Aí o vento bate e nós sentimos no nosso corpo. E sentimos medo na nossa alma. E perdemos a nossa fé no Espírito. Nós temos que entender que um espírito firmado em Deus, um espírito esperançoso no Pai, não tem como, não sente medo na alma. A alma não se perturba e não fica abatida. E se ficar abatida, ela espera em Deus. Aí o corpo não sente, porque muitas vezes o que o corpo sente é enganoso. Eu estou sentindo tal coisa, eu estou sentindo que não é. O meu coração falou. Primeira coisa, o coração do homem é enganoso e perverso. Então, se você está sentindo, nem sempre o que você está sentindo, nem todo arrepio é de Deus. Começando por aí. A única coisa que tem poder para te dizer se é sim ou se é não, é a palavra de Deus. A nossa vida tem que estar alinhada com a lente da palavra. Tudo que você enxergar, você tem que enxergar através da palavra do Senhor. E com o espírito firmado, focado em Deus. Não no homem, não na circunstância, não no vento forte. Você já está caminhando, você já está andando. Você já está andando com Jesus. Você já está andando por cima das águas. Mas você duvida. Você acaba duvidando. Você tem medo. O medo surgiu nas emoções. No corpo foi o sentimento, foi o vento. O vento atingiu o corpo e Pedro percebeu fisicamente que a tempestade estava ao seu redor. Pedro sentiu o vento e disse: opa, tempestade. Aí teve medo. O medo surgiu nas suas emoções, no seu pensamento. A alma passou a olhar para a tempestade. E em vez de permanecer focado em Cristo, Cristo estava na frente dele. Ele já estava andando sobre as águas. Ele sentiu no corpo a tempestade. Ele olhou e teve medo. Jesus aponta para a falta de fé. A fé é a força espiritual que sustenta o cristão, acima das circunstâncias. E como que eu posso conquistar essa força espiritual que me sustenta? Indo até Jesus, lendo a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz,
e ela penetra na divisão da alma e do espírito. Aí quando a alma sente medo aqui, a palavra de Deus está aqui, e ela bloqueia o medo. Aí você está com a esperança ligada em Deus, aí você diz, espere em Deus. Não é fácil, mas nós temos que seguir todo dia, buscando aprender a conhecer. O vento pode bater no corpo, a alma pode ser tentada pelo medo, mas quando o espírito está fortalecido pela fé, os olhos permanecem em Jesus. Nós ficamos com os olhos focados em Cristo. E aí quando estamos com os olhos focados em Cristo, não tem, irmão, não tem como, não tem vento que bata que vai nos afligir, não tem vento que bata que vai nos perturbar, porque nós temos a palavra na boca. E quando nós temos a palavra na boca, meu irmão, a nossa fé é renovada, o nosso espírito é reacendido, a luz começa a nos iluminar e nós passamos a andar por cima das águas com fé, de glória em glória, de fé em fé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salmo 42, ele mostra um corpo que está cansado e uma alma que está abatida. Mas também mostra que o espírito pode continuar firme, esperando em Deus. A alma diz para você, eu estou abatida. O corpo reclama, estou cansado, está parecendo até uma úlcera, eu estou com gastrite. Aí o espírito diz assim, eu espero em Deus. O Senhor Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Eu vou até Jesus. Ele está à porta abrindo e ele está à porta batendo e eu vou abrir a porta para ele vai entrar na minha vida e mudar minha história. Eu não preciso nem ir muito longe. A minha namorada contou para mim, quando eu contei essa mensagem que o Senhor tinha me dado, ela contou para mim que ela ficou muito angustiada assim que ela se mudou para um colégio, uma escola federal, um colégio federal, né? É uma universidade. E ela não conseguia estudar porque ela não tinha aprendido no colégio público, então ela passou a se dedicar ao máximo e ficou muito angustiada, a alma dela se abateu, o resultado veio no corpo. Ela com 16 anos foi para o hospital com gastrite aguda, quase se tornando uma úlcera, porque a alma estava abatida, porque ela orava, pedia, Senhor, me ajuda a entender, e ela não conseguia entender o que estava passando, porque ela não tinha aprendido isso na escola pública que ela estudou. Então a alma dela começou a se abater, começou a se entristecer, aonde foi o resultado no corpo. Quando foi fazer os exames, falaram, isso aqui ela está passando por alguma coisa, mãe. E a mãe dela, o que você está passando? Menina de 16 anos. Ela disse, no colégio, assim, eu estou muito nervosa, angustiada. Não, calma, descansa. Espere em Deus. Espere em Deus. Talvez aí hoje você está me olhando, você está passando por uma situação muito difícil, uma doença, uma situação que está abatendo a sua alma. Mas toma cuidado para que isso não venha refletir no seu corpo, não venha refletir, não venha acabar com a sua saúde. Espere em Deus, confie em Deus, busca nas Escrituras o remédio para a solução que você está esperando. Busca nas Escrituras a solução para que você possa sair dessa situação. Porque quando você está com a alma firmada, o espírito firmado em Deus, você enche a sua alma da presença do Espírito Santo, o seu corpo se alegra. Isso é ciência. Isso é ciência, não tem como. Muitas doenças são resultados de uma alma abatida e de um corpo que está cansado e começa a se destruir porque a alma está abatida. E como? Como buscar a palavra? Como solucionar essa situação? O que nós podemos fazer para que nós venhamos a ter um corpo com saúde, um corpo que responde bem, uma alma que não se perturbe? É pensando em coisas boas. Tem muitas vezes que você é o mais negativo que existe, irmão. Você vê noticiário ruim, você procura notícia ruim, você procura notícia de morte,
Você só quer saber se aquele está doente, se aquele outro está doente. Tem irmão que parece que anda com um leão nas costas, na mochila. Já anda assim, ó. Tu sabe quem morreu? Tu sabe quem tá doente? Aquele lá matou aquele, né? Complicado, né? Só sabe falar de tristeza, daí as costas dói, o coração palpita, a alma se abate, o corpo responde, o espírito se enfraquece totalmente. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 23:7, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Como o homem pensou, assim ele é. Em Romanos 12:2, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é lícito, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é amoroso, nisso pensai. E ele podia acrescentar tudo de coisas boas, coisas maravilhosas. Não estou falando de positividade, eu estou falando de fé, eu estou falando de transformação em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1:7 fala, porque Deus nos deu espírito de temor, mas também de poder, amor e de moderação. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. A Bíblia está cheia de versículos que lançam pra gente mensagens assim, filho, não alimenta esses pensamentos de tristeza e negatividade e de podridão e de morte. Porque isso vai abater a tua alma, vai entorpecer a tua alma com negatividade, com sentimento de perda e vai te dar medo. Você está olhando para a tempestade, filho. Não olha para a tempestade, senão tu vai te afundar. E tu vai ter que clamar, me salva. Olha para mim, olha para Cristo, olha para a cruz. Aleluia. A Bíblia não diz que tudo que pensamos acontecerá, mas ela ensina que aquilo que pensamos influencia em que nos tornamos. As decisões que tomamos e o tamanho da nossa fé, ou seja, aquilo que você pensa define as decisões que você vai tomar e o tamanho da sua fé. Quem alimenta constantemente o medo passa a enxergar a vida através do medo. A tua lente é a lente de medo. A tua lente não é a lente da fé. A tua lente é a lente do medo. Quem alimenta a ansiedade passa a ser governado por ela. Você não consegue fazer nada, você fica parado. Mas quem alimenta a palavra de Deus fortalece o seu espírito e renova a sua mente. Deus não nos chamou para viver escravos dos nossos pensamentos, mas para se submeter a nossa mente à sua verdade, à sua palavra. Por isso a Bíblia não manda apenas orar. Ela manda renovar a mente. Uma mente renovada enxerga a oportunidade onde os outros veem derrota, enxerga a esperança onde os outros veem tempestade. Tem fé mesmo na situação difícil. Tem fé mesmo quando todo mundo diz que não vai dar. Quando a alma é governada pelo medo, o homem enfraquece, daí enfraquece o espírito. Quando a alma é alimentada pela palavra, ela passa a concordar com o espírito. Aí tu não fica pregando, porque está batida a minha alma. A tua alma já está em concordância com o teu espírito. Aí tu prega na verdade, porque está batida a minha alma, porque tu luta contra a tua alma e tu faz ela chegar em concordância com o teu espírito. Espera em Deus. E a fé começa onde o medo termina. Nós conseguimos destruir o nosso medo com a nossa fé, com a busca incessante em Deus. O que nós podemos aprender com Romanos 42 é que nós devemos lutar contra a nossa alma e fazer ela entender que Deus vai fazer. Espera em Deus, porque Deus vai fazer, Deus tem poder para mudar a nossa história. Para que nós não possamos, para que o nosso corpo não se abata e nós possamos ficar doentes. Mas primeiro nós fortalecemos o nosso espírito com a palavra de Deus. A palavra de Deus enche a nossa alma e nos dá saúde, alegria, para que nós possamos andar sobre as águas em Cristo Jesus. Muito obrigado por estar aqui ouvindo. Deus vai mudar a sua história. Você vai ter fé, a sua alma vai ser alimentada pelo seu espírito e o seu corpo vai transcender, vai andar sobre as águas com Cristo Jesus. Deixa eu orar por você hoje. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu sobre corpo, alma e espírito, porque a nossa alma muitas vezes se encontra abatida, mas nós sabemos que a nossa esperança está em Ti, Jesus, e que todos nós que estamos aqui agora, que estamos vendo, possamos esperar em Deus e confiar.
pois ainda os louvaremos, pois ainda eu te louvarei, pois ainda ele te louvará, ela te louvará. E o Senhor Jesus vai transformar pela renovação da nossa mente o nosso corpo e mudará a nossa história. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes na vida de quem está enxergando, de quem está vendo e de quem está sentindo a tempestade batendo. Ela não vai afundar, ela vai olhar para Cristo Jesus, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: eu vou contigo, onde o Senhor for. Em nome de Jesus, muito obrigado, tá? Para quem assistiu até aqui, curta, comenta e compartilha. Eu te amo, Jesus vai mudar essa história. Aquele beijo, aquele abraço, tamo junto.